Olá, amores, sejam bem-vindos. Eu sou Dayana, o canal é Mundo Místico e vamos de quarta-feira. Quarta-feira da pessoa amada. Quero que você pense nele, pense nela. Escolha uma das duas opções que eu vou trazer aqui, ou ouça as duas opções. Uma opção pode estar conectada à outra, uma opção pode complementar a outra de alguma forma. Primeira opção para quem se conectar com a vela de baunilha, a vela do adorno azul, do olho grego, ou a segunda opção, a vela de maçã e canela, vela do adorno vermelho, de coraçãozinho, ó, pingente de coraçãozinho. Já curte, comenta, compartilha esse vídeo. Hype o vídeo, se você ainda não for inscrito, inscrita, eu te convido a se inscrever, é uma honra ter você por aqui. Gratidão do fundo do meu coração, pelo seu carinho, pelo seu respeito. Muito obrigada. Se você desejar uma leitura particular voltada somente para a sua energia, chame nesse número que já deve estar aqui há algum tempo. É DDD 21, eu sou aqui do Rio de Janeiro. O número 98615 4945, você pode estar chamando hoje mesmo, que eu estou fazendo leituras particulares para vocês. A gente divide o nosso tema aqui em como está a vida dessa pessoa no dia de hoje, as energias, o plano mental, o plano sentimental, o plano espiritual, as coisas do dia a dia, né? Corriqueiras que acontecem. Se vier para a mesa, a gente fala também. E a gente fala como essa pessoa está em relação a você. E no final de cada uma das duas leituras, a gente traz uma reflexão, uma mensagem, um pensamento. Um ou dois, azul ou vermelho, baunilha ou maçã e canela. Ou ouça as duas. Eu, no seu lugar, eu ouviria o vídeo todo, pegaria aquilo que eu sentisse no meu coração, que é para mim. Então faça isso. Eu vou utilizar tarô, baralho cigano e também o oráculo. Vou começar com o tarô. Vamos lá. Peço licença nesse momento da espiritualidade da luz, licença para o povo cigano trazer o melhor do mundo místico, o melhor da intuição, que está muito aguçada a minha intuição ultimamente, nos últimos dias, graças à minha mentora, graças a Deus, graças aos deuses. E vamos lá. Como está o mental dessa pessoa? Mental da sua pessoa amada, a pessoa que você trouxe aqui no coração. Como está a mente dessa pessoa? Optchauriô, cigana, como que está o mental dessa pessoa? Arcano da lua. Aqui fala de uma pessoa que está olhando bastante nesse momento, ou precisando olhar para as sombras dela. Essa pessoa está mergulhada em emoções que ela não sabe muito bem. Ela não sabe muito bem expressar, ela não sabe muito bem ficar bem. Não é um momento bom, emocionalmente falando. O arcano da lua, quando ele aparece, ele aqui tá vindo com uma força muito grande, porque ele vem como a primeira carta e vem na energia mental. Até mesmo fala de ilusões, distorções, uma pessoa que pode ou entender que está dentro de uma ilusão, ou está dentro de uma ilusão sem entender. Gente, o arcano da lua gera confusões, angústias, medo. É como tá no escuro, é como tá lidando com situações que ela não sabe nem um pouco como lidar. Então, emocionalmente aqui é uma pessoa que está com problemas. E o arcano da lua fala até mesmo de questões espirituais. Deixa eu ver o que tem por trás. 3 de copas. Isso está afetando muito
as relações interpessoais desse ser de luz e tá, de certa forma, travando novos inícios, travando que ele ou ela interaja com amigos, travando as interações no geral. Tá vendo? Até a minha fala tá comprometida. Eu vejo uma pessoa que não tá com certeza, sabe? Ela não tem certeza se ela vai ou não para a festa, se ela vai ou não para um lugar, se ela fica em casa. Ela tá muito querendo ficar em casa. E é uma pessoa que tá com muito pouca coragem de ousar, de começar algo novo. Tô falando isso porque eu vi o 3 de copas e eu vi o louco, e eu sinto aqui que tem energias. Esse louco tem aqui uma ametista nas mãos. Tem algumas energias que essa pessoa precisa transmutar. Energias traumáticas, energias até mesmo, para alguns aqui, que para alguns pode fazer sentido essa informação que eu vou falar. Algumas energias que ele ou ela já sente desde a barriga da mãe, sabe? Desde quando essa pessoa estava lá sendo gestada, ela tem medo da rejeição, medo da traição, pavor, pânico de ficar sozinha. No entanto, ela está sozinha. Ela, por muito tempo, ela se colocou sozinha. Eu vejo essas feridas muito abertas nesse momento, principalmente essas que eu acabei de citar, a ferida da rejeição, da traição, um medo muito grande de estar sozinho, sozinha. Parece que as pessoas estão se afastando dela e ela também está se afastando das pessoas. Para alguns aqui, essa pessoa pode ter sido abandonada quando criança. Vamos ver como se desenrola. E isso está vindo muito, tá aflorando, vindo muito à tona nos últimos dias, nos últimos tempos para ela. Olha aqui, pode ser um período onde ela está também com problemas financeiros, questões de saúde. Olha, gente, essa pessoa ela está com dificuldade de sair de casa. A chave está ali, mas ela não consegue força, ânimo para sair. Talvez nem seja só uma depressão, seja o medo da rejeição, o medo de arriscar, fazer coisas novas. Ela se vê como vítima. Eu vejo muito isso, ela se vendo como vítima. O que tá no bloqueio? O que tá bloqueando essa pessoa? O que vem bloqueando essa pessoa? A própria mente dela. O que vem bloqueando essa pessoa são pensamentos negativos. Então, eu sinto que sim, são traumas, são questões que precisam ser trabalhadas a fundo por ela mesma. Ela tem que buscar ajuda, fazer uma terapia, e a vida é terapêutica. Não adianta eu falar assim, ela precisa buscar uma terapia para viver melhor. Não é o fato dela procurar alguém para ajudá-la, é ela se ajudar, porque não adianta ela ter aqui acesso a alguém que vai conduzir ela dentro de um processo e ela não seguir. Parece que assim, ela precisa se colocar para cima, se ajudar. Eu vejo uma pessoa que não consegue se ajudar. O que está no bloqueio é o 9 de espadas, é a mente dela. É a mente dela que sabota ela. Que isso, gente? A gente está falando aqui de uma pessoa muito, muito problemática. E eu vou falar, aos 10 minutos eu tô falando isso desse vídeo. Caramba, você se relacionando com essa pessoa que é extremamente problemática,
Você tem que entender que nem tudo que essa pessoa fala, nem tudo que essa pessoa faz, você pode levar para o pessoal, porque não, ela está amargurada. E não é sobre você. Ah, ela tá desinteressada de mim. Não vejo. Ela tem desinteresse pela vida. Olha, tem o 8 de espadas aqui com o rei de paus. Pois é uma falta de interesse pela vida. Talvez essa pessoa, ela sinta que ela não tem a força que ela gostaria de ter. Ela não tem o biotipo que ela gostaria de ter. Ela não tem o físico, né? A aparência que ela gostaria de ter. Mas e aí? Tudo é físico, tudo é aparência, tudo... A força a gente conquista. A gente tira a força de dentro da gente. Absolutamente uma pessoa que é desmotivada e com um complexo de inferioridade muito grande. Mas é o que eu falei para vocês, para a grande maioria tem uma rejeição aqui. Muitos foram rejeitados na barriga da mãe. E aí? Dificuldade de aceitar ajuda, tá vendo? Porque veio o 6 de pentáculos aqui. Então, até a ajuda chega, mas ela tem dificuldades, porque ela se dá pouca importância. Quando a pessoa se dá pouca importância, ela não aceita a ajuda porque ela sente que ela não tem direito, ela não tem mérito, ela não tem competência. Nossa, que triste, gente. Existe aqui uma restituição chegando para essa pessoa. Interessante, olha só, 7 de espadas com o 6 de pentáculos que está na mesa. Tá falando aqui que essa pessoa, ela pode ter sido lesada nos últimos dias, por isso que ela também está bem desesperada. Eu sinto aqui que de alguma forma, algo que saiu pode voltar para ela, pode retornar para o poder dela. Ela pode ter perdido alguma coisa. Para alguns é uma coisa grande e importante. Essa coisa volta, porque tinha que voltar. Alguns aqui perderam a moto. E perderam num furto, num roubo, uma coisa assim. E acho que encontram a moto ou o carro, ou até mesmo um golpe que essa pessoa sofreu. Tem uma, assim, a coisa é amenizada. Porque quando é golpe, eu não tenho noção de que essa pessoa pode receber o que ela perdeu de volta, mas a coisa, assim, é amenizada. Essa informação que eu tô tendo da Cigana Esmeralda. Mas o que? Por favor, espiritualidade. Rei de espadas. Rei de espadas. Rei de ouros. Falei, né, pra vocês que tem uma ajuda, mas toda a ajuda, ainda mais dos reis aqui, dos senhores, né, toda ajuda que vem do povo cigano, dos mentores, da espiritualidade, ela vem com uma lição. E eu sinto que essa pessoa, ela tá tomando uma lição aqui de duas pessoas com personalidades, duas energias, tá? De duas pessoas. São duas pessoas. Tem duas pessoas aqui no caminho do amado ou da amada, que vem no dia de hoje, para ajudar financeiramente, e talvez esse mesmo que ajude financeiramente dá uma bronca, porque o rei de espadas eu tô sentindo aqui dando uma bronca na sua pessoa amada, e a bronca vem antes da ajuda.
É uma bronca em que sentido? Falar para essa pessoa o quanto que ela pode melhorar, ela pode se ajudar, ela pode levantar a cabeça e ser mais ela. Porque em alguns casos aqui, a vida dessa pessoa está desmoronando porque ela é mais os outros do que ela. Ela coloca mais fé nos outros do que nela mesma. Tem alguém para colocar essa pessoa para cima, mas para colocar essa pessoa para cima aqui, precisa de um saculejo. Ela vai tomar esse sacode. É com uma energia amiga, é com uma energia de... Nossa, eu vi até esse cachorro mexer, movimentar. É com uma energia de um amigo, mas um amigo que fala firme, que não fala mansinho, não, que fala brabo, com bravura. E transmite também um pouco de bravura para essa pessoa, porque ela está precisando. Com certeza essa pessoa está precisando de bravura, de coragem. Ok. A gente está falando de uma pessoa que não está dormindo e quando dorme tem pesadelos. Está evitando até mesmo dormir. Mas vai melhorar para ela. Ela vai começar a dormir novamente. Ela não estava dormindo nos últimos dias porque ela estava muito preocupada. Ou com uma conta, ou com um dinheiro que ela foi passada para trás, ou com uma bicicleta que ela perdeu. Eu vejo muito aqui um meio de transporte, ela ter perdido um meio de transporte, sabe? Essa pessoa é milionária, a frota de ônibus dela, né? Tem pessoas que falam assim, não, você tá fazendo leitura só para pessoas ferradas de grana. Gente, tanto o ferrado quanto a pessoa mais bilionária, ela tem problemas com alguma questão financeira do dia a dia. O problema não é nem a questão financeira aqui dessa pessoa. O problema maior aqui dessa pessoa é a questão da traição. Ela se aborrece porque ela se sente sempre traída, passada para trás, feita de boba. E esse rei de espadas vem transmitir um pouco de sabedoria para ela. Em poucas palavras, ele não precisa falar muito. Às vezes é até uma frase, mas que é uma frase de impacto. É uma frase que coloca essa pessoa para pensar e coloca essa pessoa num novo nível de consciência. Assim são os mentores, assim são os grandes mestres. Eles não falam muito, mas eles transmitem uma sabedoria imensa. Sem sombra de dúvidas, a gente tem contato aqui com uma questão, um furto, um vampirismo que está acontecendo. Alguém que se deu bem na energia dele, na energia dela. Então, é aquilo que eu falei para vocês. A pessoa, ela tá chateada, aborrecida, não só pela questão financeira que ela ficou desfalcada, mas porque mais uma vez ela foi passada para trás, mais uma vez aquilo que atravessa ela, aquilo que toca profundamente ela, aquela dor que é uma cicatriz, onde tem uma cicatriz, foi mexida. E aqui a gente não tá falando de uma pessoa, é um santinho. Não, gente, tá falando disso não. Tá falando de uma pessoa normal, comum, mas que muitas vezes é enganada. Quantas vezes já foi enganada? A carta do enforcado. Essa pessoa, ela tá sendo colocada frente a frente com a vida, novamente,
a vida falando para ela: você vai continuar tomando as mesmas atitudes? Por que será que você já foi tantas vezes enganado, enrolado, passado para trás, sugado, vampirizado? Será por quê? Será por quê que os seus projetos não dão certo? Será por quê? Será que não é hora de pedir ajuda às pessoas certas? Será que não é hora de você ter trocas com pessoas mais compatíveis com o que você quer com a sua vida? Nem compatíveis com a sua energia, porque eu vejo que a energia dessa pessoa está decaída aqui. Mas será que não é hora de você ter trocas com pessoas que são mais compatíveis com a energia daquilo que você quer para a sua vida? Fica a pergunta. É óbvio que a carta do enforcado vem falar aqui de uma nova visão, de uma vida que está parada, mas que precisa andar, porque ela não pode ficar de cabeça para baixo por muito tempo. Enquanto isso, tem um conflito aí rolando, o pau comendo, né? Tem uma coisa aqui acontecendo e tem um bate-boca, uma confusão. Essa pessoa entra numa confusão, entra. Bebe e entra na confusão. Fala que não vai entrar, mas entra na confusão. Tem isso também, tá, gente? Eu vejo aqui uma pessoa muito assim, ela fala que ela não vai mais fazer uma coisa e acaba fazendo. Acaba até mesmo passando por cima da própria palavra dela e se desonrando, se desmerecendo, se desvalorizando, aceitando migalhas, se comparando e se colocando em situações difíceis, em conflitos, onde ela sempre perde. Por que ela sempre perde? Porque aqui no 5 de paus são 4 contra 1, né? São 4 contra 1. E quando ela ganha, né? É uma vitória sem honra. 5 de espadas. O que seria vitória sem honra? Não valeu a pena. Por que eu ganhei? Por que eu ganhei? Que se eu... Não vale a pena. Eu competindo com pessoas miseráveis, eu vou ganhar dos miseráveis? Com miseráveis seria melhor eu nem disputar, né? Tem uma coisa aqui de se envolvendo com pessoas que ela poderia já ter entendido, compreendido, aprendido que desse grupo aqui ela não vai conseguir nada, não vai conseguir extrair nada. Tem aqui alguém lançando essa palavra? Tem, pode ficar tranquilo, você não precisa se envolver, não precisa se aborrecer, não precisa se estressar, porque tem aqui a energia. Gente, colou. Não colou. Acho que foi a água, molhou a carta, colou na... Cavaleiro veio aqui, ó. Colou na mesa. Deixa eu ver aqui se vai molhar o meu outro deck. Não vai, não. É só um pouquinho de água. Olha, você não precisa ficar preocupado nem preocupada, porque ele tem proteção. E essa proteção tá trabalhando. Entende? Tudo tem um motivo, né? Tudo tem um porquê. Virou o cavaleiro justamente para eu falar isso para você. Vamos ver aqui. Gente, que duro. Nossa. Duríssimo. Não consigo embaralhar assim, não. Vai amassar muito minhas cartas. Vamos embaralhar de um jeito mais prático para essas cartas. Vou tirar aqui a energia dessa pessoa em relação a você. Energia. A foice. Corte. Teve um rompimento. Olha, eu tô lendo o número
que é o número 10. Eu tô lendo esse valete aqui, que é um valete de ouros. E eu tô lendo a foice. A foice mostra aqui um corte. E essa pessoa sentindo esse corte, pensando, mas também pensando que haverá um revés, haverá uma mudança. Esse valete de ouros aqui fala de uma comunicação que essa pessoa pensa em fazer. Mas não vejo essa comunicação sendo feita hoje. Por quê? Porque esse corte ainda está muito recente. Diana, o corte não foi recente, aconteceu já tem mais de um mês, mas ainda está reverberando bastante na energia dessa pessoa e ela ainda está se sentindo bloqueada. Para ela tomar alguma atitude aqui, ela vai precisar ver possibilidade, ela vê caminhos. Ela não vê caminhos ainda. E quando ela vai tomar alguma atitude em relação ao consulente? Então, quando ela se sentir fortalecida mesmo. Quando ela se sentir por cima, quando ela entender, quando ela parar de sofrer também. Quando você parar de sofrer, né? Porque talvez você também esteja sofrendo esse corte. Não estou cortado. Não estou cortada, estou junto dessa pessoa, mas teve aqui algum atrito, ou algo precisa mudar, né? Algo precisa mudar, ela sabe disso, você sabe, enquanto isso, não tá legal. Não tá 100%. E tem muitas interferências externas também. Os pássaros aqui tá falando de interferências externas, não vejo magia pesada, mas eu vejo uma energia de fofoca, de inveja, de mau agouro, de gente que fala uma coisa aqui, a outra ali, e acaba perturbando a conexão de vocês. Então, quando essa pessoa vai se movimentar, quando ela entender que esse rompimento já não é mais um fardo para ela. Quando a tristeza passar. Gente, não tem o quando previsão daqui a 2, 3 dias. É no tempo dela, no seu tempo. Quando a tristeza passar, quando tudo aliviar. Qual o sentimento principal dessa pessoa em relação ao consulente? É um sentimento tão puro e está sendo purificado mais ainda. O sentimento ele só vem se fortalecendo. Lírios lindo, né? Tão lindo quanto o sentimento dessa pessoa por ti. Carta do caixão. O fim do ciclo de vocês tá purificando esse amor, tá purificando esse sentimento, tá renovando e fazendo com que esse sentimento cresça. Clarifique esse sentimento para mim, por favor. Clarifique esse sentimento, por gentileza. É isso que eu falei, tá crescendo, ainda tá numa fase onde essa pessoa ela não sabe muito bem como lidar com esse sentimento que cresce, que tá amadurecendo, que é puro. É um sentimento puro e genuíno, mas ela ainda tá um tantinho, digamos assim, sem saber como se movimentar. Sem saber como evoluir, sem saber como expressar o sentimento. Ok. E vou tirar 3 cartas. Quais serão os próximos passos dessa pessoa em relação ao consulente? Quais serão os próximos passos dessa pessoa em relação ao consulente? Te convidar para um date, te encontrar aonde você sempre está, talvez até casualmente, né? Aquela forçação de barra casualmente. Te encontrei na porta do teu trabalho casualmente, mas eu vejo aqui ela programando um encontro com você.
Então tem a programação de um encontro. Nesse encontro, eu vejo essa pessoa sendo um tanto quanto estratégica. Eu vou tirar uma próxima carta para saber se essa estratégia vai ser boa ou ruim. Aqui tem a presença de uma pombogira. Pode ser de uma pombogira cigana também. Que tá por detrás desse encontro. Pois é, energia de Exu. Aroexu, Exu é Mojubá. O que eu vejo? Eu vejo um encontro que vai ser muito positivo, um encontro que vai ser talvez o encontro mais importante de vocês dois até aqui, porque é um encontro onde ele ou ela vai usar de muita sagacidade, de muita estratégia para poder te conquistar, para poder te convencer. Mas eu não vejo nem essa estratégia, nem esse tentar te convencer como algo ruim. Eu vejo como algo que você pediu a sua espiritualidade e a espiritualidade menor está trabalhando. E a espiritualidade menor são os ciganos, são pombagiras, Exu, malandro. Eu vejo ciganas, pombagiras e malandras aqui trabalhando. Porque tem a energia do cavaleiro, aí vem também essa energia da movimentação, da abertura de caminhos que Exu traz para as nossas vidas. Próximas atitudes dessa pessoa, te convidando para um encontro que vai ser diferente, porque vai ter uma pitada espiritual. Uma pitada não, vai ter uma mão toda da espiritualidade. Interessante que tem o 9 de paus e o 9 de copas. Fala que você tanto esperou ou está esperando por esse encontro, e o encontro vai ser um encontro prazeroso, de muito prazer, prazerosíssimo. E não só prazerosíssimo, como um encontro também que vai trazer ajustes para vocês, entendimento. Mensagem final. Silêncio curador. Nem toda resposta virá do mundo externo. Algumas verdades só se revelam quando silenciamos barulhos, vozes e urgências. Recolha-se. No silêncio, o espírito da bruxa fala e você pode, enfim, escutar. Existe algo que você precisa escutar, mas para que você escute, meu caro, minha cara, você precisa estar em silêncio. Aí a sua voz, aí você vai conseguir ouvir a sua intuição. É o espírito da bruxa falando. Nesse momento é momento de você silenciar o externo e ouvir a voz que vem do seu coração. Eu estou me conectando aqui com pessoas que são mediúnicas, intuitivas, mas que não confiam na própria mediunidade, na própria intuição. Passa a confiar. Escreva aí: hoje eu escolho confiar na minha intuição. Hoje eu escolho confiar na minha intuição. Hoje eu escolho confiar na minha intuição. Assim é, está feito, está feito, está feito. Você quer saber de uma questão profissional? Vamos ver. Para alguns aqui, você quer saber de alguma questão profissional? Vou usar 2 minutinhos, tá? Depois eu vou para a vela de número 2. Mas você que quer saber de uma questão profissional, vamos ver. Optássigana. Não me desampare, questão profissional. Tem abertura, tem caminhos. Mas você vai precisar escolher. Tem caminhos, mas você precisa escolher. Algo precisa ser cortado. Você não pode ficar em cima do muro. Entende?
Aí eu estou numa empresa, mas eu quero ir para outra. Será que eu vou conseguir essa outra vaga nessa outra empresa? Você vai conseguir, mas para de colocar energia nesse seu trabalho atual. Já começa a colocar no próximo. Não é para você sair, mas é para você começar a se preparar para o próximo. Pois é, gente. Aqui diz que alguns já fizeram uma prova, já fizeram uma entrevista, já mandaram um currículo, mas não estão agindo. É necessário nesse momento, na sua questão profissional, você agir como se você já tivesse aquilo que você pediu para a sua espiritualidade e saber encerrar ciclos. Como? Eu estou vendendo na loja A, eu quero ir para a loja B. Por quê? Por quê que eu vou ter dificuldade de me desvincular das coisas, das pessoas e das situações da loja A, se eu quero ir para B? Se eu quero ir para B, eu sou B. Eu sou B desde pequenininha. Você vai vencer, você vai chegar onde você quer. Se você quer B, você vai chegar no B. Mas é necessário que você se comporte como que você, se você já fosse de lá. Muitos aqui não podem renunciar ao trabalho na loja A. Não, muitos não podem. Mas se necessário for, peça conta. Se necessário, se você já tem lá a proposta da B, já está tudo certo, peça conta. Ah, não, eu não queria pedir conta porque eu queria minha rescisão. Gente, não se prenda a coisas que são pequenas. E coisas que são pequenas, que a gente está falando aqui, é a sua liberdade. A gente, às vezes, se prende, perde a nossa liberdade por conta de um valor que, se a gente for ver lá na frente, nem fez tanta diferença assim. Pensa bem e vista a camisa daquilo que você quer ser. Aquilo que você tá ali levando, mas você não quer mais, mostre pro universo que você tá no automático. Eu não quero mais, eu tô no automático. Número 2, maçã e canela. Vela do adorno vermelho. Vou beber um pouquinho de água aqui. Curta, comenta, compartilhe o vídeo. Você curtindo o vídeo, você me ajuda muito e você se ajuda, porque eu tenho certeza que quando você ajuda alguém que está precisando de ajuda, porque eu estou precisando muito de ajuda aqui nesse momento, com esse meu canal. Quando você ajuda alguém, você abre portas na sua vida. Optcha, cigana esmeralda, não me desampare, minha cigana. Para a pessoa que se conectou com a pedra, com a vela, maçã e canela, adorno vermelho, como que tá a mente da pessoa amada, de quem se conectou, a mente da pessoa amada, de quem se conectou com a vela do adorno vermelho, a mente da pessoa amada. 2 de espadas. Ela está dentro de um dilema. Ela está dentro de uma circunstância. Tá vendo aqui uma encruzilhada? É uma pessoa que está numa encruzilhada, num dilema, dentro de um problema. Mas ela não sabe como sair desse problema, porque ela não tem a mínima noção que esse problema é um problema que, se ela não resolver logo, ela pode acabar numa enrascada, numa cilada. Que isso, gente? A temperança, tem um tempo que essa pessoa tá aqui
adiando de tomar uma decisão. A temperança e a força. Em alguns casos, essa pessoa está em algum lugar, há algum tempo, forçada. Ou fazendo alguma coisa que ela não quer, que ela não gosta, à força. E a força é assim, não necessariamente estão obrigando essa pessoa, mas ela está fazendo algo que ela não quer e ela se sente intimidada, ela se sente acuada, ela se sente pressionada, ela tem medo de dizer não. Tem tempo isso. A temperança fala de ter um tempo. E não parece. Porque se você olhar essa pessoa, pegar o histórico, ver a personalidade dessa pessoa, não parece que ela está dentro de uma circunstância forçada. Você não diria, você não diz que essa pessoa é alguém que se dobre. Talvez ela esteja sendo forçada, induzida a fazer alguma coisa, até mesmo sem ela perceber que ela está numa enrascada, porque ela está de olhos vendados, né? Então, sob um aspecto inconsciente, sem ela saber, ela está sendo obrigada a fazer alguma coisa que está sendo muito prejudicial a ela e faz tempo. Então, essa energia aqui é uma energia, não é uma energia momento, é uma energia que faz tempo. Ela perdeu a autonomia sobre ela. Ela perdeu a liberdade dela. Mas uma hora isso vai explodir. Uma hora isso vai ruir. E quando essa situação ruir aqui, não vai sobrar pedra sobre pedra. Alguém, talvez até alguém em nome da fé, alguém que se veste numa pele de bondoso, bondosa, está colocando a sua pessoa amada dentro de situações delicadas. E eu vejo vários tipos de situações delicadas. Vou dar um exemplo aqui. Talvez seja uma pessoa que trabalha com números, burocrático, e estão forçando essa pessoa a inventar números, a mentir números, sabe? Ela sabe que é errado, mas quem é ela para dizer não para alguém que está lá acima dela? Tem alguma prática aqui bem complicada que a bomba vai estourar. Não sinto que a bomba vai estourar no colo da sua pessoa amada. Mas vai respingar nela? Vai. Tem um problema aqui que está sendo gerado com a energia da sua pessoa amada também. Que situação, gente, desconfortável. O imperador. Você olha para essa pessoa, que é a sua pessoa amada, você vê uma pessoa imponente, você vê uma pessoa poderosa, você vê uma pessoa com traquejo, que fala bem, que se veste bem, que é todo bonitão, toda bonitona, mas por trás disso você não vê que é uma farsa, é uma mentira. A torre continuou no fundo do deck. Essa pessoa, se ela tem um cargo aqui, ela vai perder o cargo. Se ela tem uma moral, né, uma autoridade diante de alguma situação, ela vai perder isso. Ela vai perder. Ela vai perder porque tem uma justiça divina que vai acontecer. O dedo de Deus não vai deixar ela fazendo o que ela continua fazendo. E ela está fazendo sem consciência? Em alguns casos sim, em outros não. Porque apareceu o imperador ali, essa pessoa é inteligente o suficiente para entender o que é certo e o que é errado. Talvez tenha aqui muita energia de ganância, né? Ela foi
tomada pela ganância, pode ter algum tipo de benefício. Tem coação? Tem coação. Mas eu vejo a energia de Áries. Como eu vou falar aqui, sustentar que alguém fica coagindo alguém com a energia de Áries? Pelo amor de Deus, né? Ó, a Rainha de Copas, ela tinha que vir pra cá. O que essa Rainha de Copas veio fazer aqui? Eu vejo esse imperador pedindo pelo amor de Deus para sair de uma situação aqui. Pedindo pelo amor de Deus para que mande mesmo essa intervenção. Sabe? Para quebrar uma pirâmide aqui, quebrar um negócio aqui que ela tá fazendo, que é um mal. Tem consciência, gente. Para alguns aqui tem consciência. Mais uma, por favor. Mais uma, por gentileza. Sete de pentáculos com 3 de espadas. Para a grande maioria que é uma pessoa que quer tentar a vida de uma outra forma, mas ela tá presa a uma situação e ela tá bem desgostosa com essa situação que ela tá presa, mas ela vai ficar pior ainda, porque ela não imagina que Deus, ela tá pedindo a Deus, a espiritualidade, ela tá pedindo de alguma forma para sair dessa situação onde ela tá pisando em ovos, para ela conseguir refazer a vida dela. Que ela sabe que ela tem como refazer a vida dela, mas o que ela não sabe é que quando essa intervenção, quando o fim desse ciclo ali encruzilhada vir, ela vai chorar, porque ela está sendo conivente. Ela está sendo conivente com pessoas que estão tocando terror aqui, em alguma situação. Isso aqui é amigos, pode ser amizade, pode ser sociedade, pode ser dentro da religião. Não teve nenhum tipo de indício aqui, mas pode também. Eu sei que tem uma coisa aqui que essa pessoa ela sabe de alguma coisa que ela não conta e que se ela contasse, ela poderia até mesmo melhorar a vida de alguém, de muitas pessoas que estão sendo prejudicadas. Não tô vendo ela sendo prejudicada hoje, a não ser, né, por esse mal-estar de ter que ficar segurando aí uma bomba relógio, porque o que ela tá segurando é uma bomba relógio. Mas não vejo ela sendo diretamente prejudicada, vejo até que ela tem alguns ganhos secundários, porque se ela tem esse 7 de pentáculos aqui, porque 7 de pentáculos não é pouco não, 7 de pentáculos é um pé de meia, é algo que você tem, que você pode fazer crescer. Se ela tem esse 7 de pentáculos, também é oriundo de algum tipo de prática não muito boa. Tirar mais algumas aqui pra gente ver. Vocês sabem do que eu tô falando. Pra quem você sabe do que eu tô falando. Pra quem não não descarta, vai falar que eu tô, tá falando besteira, não sei o quê. A sacerdotisa, a gente está falando de segredos, situações que estão no oculto, essa pessoa envolvida com questões aqui que precisam ser mesmo, ficar ali, né? O que a gente vive ali, a gente deixa ali, e ela fica pisando em ovos. Talvez ela seja a líder dessa situação. Por que eu não vejo aqui
como 100% de certeza dela ser a líder dessa situação, porque a gente começou com 2 de espadas. Se a gente começou com 2 de espadas, quer dizer que a pessoa ela tá encafifada, que ela tá ali, mas não tá legal, não tá bem, ela tá querendo sair. E veio o tal do 7 de ouros de novo. Nessa perspectiva, é um cara que hoje tem até um status, mas que daria tudo para estar num campo plantando mandioca. Daria tudo para estar na praia pescando, vivendo numa ilha deserta. Igual o náufrago. Às vezes é até melhor, né? Do que lidar com tantas pessoas perigosas. Ela tá pensando muito nisso. O imperador não pensa nisso, gente. 3 de espadas. Essa pessoa, ela tá sentindo aqui que o melhor que ela pode fazer é sair fora. Mas tem algo que prende ela e que mantém ela dentro dessa situação, dessa... Como que fala aqui? Quadrilha. Tem uma quadrilha aqui. Essa pessoa, ela sabe que ela magoa. Para alguns aqui, ela magoa, ela fere, ela tá tirando proveito de pessoas que trabalham duro. Que trabalham duro. Tá? É isso. E ela sabe, ela tem noção, ela não é nenhuma ingênua. Ela sabe que ela tá até, em alguns casos, tirando a liberdade de pessoas ou aproveitando da boa fé de algumas pessoas. Gente, que papo estranho. Ela quer sair dessa situação. Esse 3 de espadas aqui é uma pessoa que, com certeza, daria tudo para estar plantando o que ela come. Ela se sente muito mal por estar vivendo dentro de um segredo, por estar iludindo pessoas, por estar enganando pessoas, porque eu sinto aqui uma coisa de enganação, uma enganação. Isso vai ruir? Vai. É uma pessoa que tem teto de vidro, mas ela não está feliz fazendo o que ela faz, não. Não estou, de forma nenhuma, eu estou aqui amenizando o que essa pessoa faz de ruim. Eu estou falando só que é uma pessoa que não está feliz, 3 de espadas, com o mal que ela faz contra ela mesma e contra terceiros. Porque sim, tem aqui um problema dela com terceiros. De uma certa forma, ela está sendo estimulada a prejudicar alguém. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você. Energia dele ou dela. Laroie. Optaurio. Pessoal, querendo uma consulta particular, chama através do WhatsApp. Tem promoção nas perguntas e eu tô fazendo agora... Eu não tava fazendo mais, né? Mas eu tô fazendo 30 minutos de vídeo, consulta de vídeo, ou 60 minutos. Bom, energia. Essa pessoa gosta de você. É interessante, né? Quando a gente vê que uma pessoa que não tá tão boa assim, porque essa pessoa não tá tendo práticas boas. Mas em relação a você, eu vejo que ela gosta de você. E talvez você não consiga enxergar o lado mal dela. Porque com você ela não é má. Ou se algum dia ela foi má com você, ela quer mostrar o melhor dela para ti.
Você roubou o coração dessa pessoa. Os sentimentos bons dela estão muito voltados para você. O que bloqueia essa conexão? Alguns estão presos, outros sentem que podem ir presos, né? E outros estão aqui dentro de um relacionamento. E outros têm muita dificuldade de lidar com as próprias emoções. Mas o quê? E outros estão distantes. A distância é um bloqueio muito grande para vocês, porque se vocês estivessem perto um do outro, metade dos problemas de vocês estariam resolvidos. A outra metade vocês iriam resolver com conversa, com convivência, diálogo, né? E o que essa pessoa... E o que essa pessoa vai fazer para poder se aproximar, para poder mostrar o sentimento? Optchá. 3, tá? 3 cartas. A carta dos peixes. Os que estão longe vão se aproximar. Aquelas pessoas que estão com dificuldade de demonstrar sentimentos, eu vejo essa pessoa decidindo mergulhar de cabeça. Falar assim, não, vou sem medo agora. Não posso ter mais medo. Por quê? Mergulhar de cabeça. Sinto essa pessoa um pouco ansiosa, mas com a chave que vai dar uma guinada nessa conexão. E colocando em energia mesmo, investindo tempo, investindo em vocês. A chave que ela pediu, a abertura que ela pediu, ela vai conseguir. Para alguns aqui, essa pessoa ela estava sem conseguir chegar perto de você. Por algum motivo, ela vai conseguir resolver isso. A chave vai ser dada na mão dela. Eu vejo você e essa pessoa, vocês conversando e se equilibrando, se harmonizando, se acolhendo. Um acolhendo o sentimento do outro, um respeitando o sentimento do outro. Entendimento, a casa é entendimento. A casa é quando a gente consegue realmente mostrar quem a gente é. Na nossa casa a gente mostra quem a gente é, né? A gente fala do jeito que a gente realmente fala, a gente usa a roupa que a gente quer usar, a gente come o que a gente gosta, o quanto a gente gosta. Então eu vejo a atitude de conciliação, aproximação e vocês mesmos conseguindo mostrar um para o outro o tamanho do sentimento que vocês têm e desbloqueando aqui uma vida de muita felicidade. Uma vida de muitas bênçãos. Escreva aí: hoje eu aceito as bênçãos do universo. Hoje eu aceito as bênçãos que o universo me proporciona. Essa pessoa te ama, você ama essa pessoa. Independente dos problemas que ela tem na vida, o amor prevalece. Sinais ao redor. Às vezes as respostas que você busca não está dentro, mas está no mundo que te cerca. Abra os olhos para os sinais que aparecem. A vida fala por meio do ambiente, das conexões, dos detalhes. Detalhes que você ainda não percebeu. Preste atenção na vida. Preste atenção nas bênçãos. Preste atenção nos sinais que estão ao redor. Queridos, um grande beijo. Optchá Oriô.
tudo de bom